Vamos lá, galera, para mais uma aula de biologia. Essa atividade, né, ela é do Centro Educacional de Educação de Evolução Infantil e Ensino Médio, certo? Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre as aves e a atividade da página 55 do livro didático fala aqui: por meio de estudos filogenéticos, identificou-se certo grau de parentesco evolutivo entre aves e répteis, mas ainda assim são várias as diferenças entre esses grupos animais. Cite as principais adaptações evolutivas nas aves que possibilitaram seu avanço para maior variedade de ambientes. Primeiro, né, nós estudamos dentro do grupo dos cordados, peixes, répteis e anfíbios. Todos eles são ectodérmicos, ou seja, eles se adaptam, né, se adaptam de acordo com a temperatura do ambiente. A endotermia, que começa aqui, né, um avanço evolutivo com relação a esses animais, as aves e os mamíferos, eles são endotérmicos porque eles têm uma temperatura do corpo constante, ou seja, o corpo mantém, né, essa constância de temperatura devido, por exemplo, à camada de gordura sobre a pele. Né? Por exemplo, os ursos polares, que são mamíferos, eles não iriam aguentar esse frio intenso, né, por serem animais mamíferos, se não fossem a endotermia e essa camada de gordura que ele tem sobre a pele. Mas vamos lá, né, falando sobre as aves aqui. Possibilitou que as aves também, o voo, também possibilitou, né, que essas aves migrassem para ambientes, outros ambientes. Também essa questão da endotermia está relacionada para que as aves migrassem para outros ambientes mais frios. Né? Tem aves, né, que vivem nesses ambientes. A adaptação do voo, que eu falei, como asas e penas, facilita a locomoção para outros ambientes também. Então, vamos lá para a segunda questão. A alternativa, cujas características são todas de aves, é: a resposta correta é a letra D, porque fala que elas excretam ácido úrico, que é a excreta nitrogenada, né, desses animais. São ovíparos, com desenvolvimento direto, ou seja, o animal já sai todo formado, com todas as suas estruturas, não passa por aquela fase de metamorfose que acontece as mudanças. Esses animais não apresentam metamorfose, né? Presença de glândula uropigiana, que produz uma secreção utilizada para a impermeabilização corporal. Eita, que quase não sai. Mas assim, essa impermeabilidade é devido a essa secreção que sai no corpo dos animais para que as penas desses animais não fiquem molhadas, encharcadas. E isso vai ser, né, uma vantagem, porque principalmente são os animais que voam. Eles não podem, né, em momento nenhum, ter esse peso corporal. E esse óleo, essa secreção, na verdade, é um óleo que sai no corpo desse animal. E isso vai facilitar, né, que esse animal fique mais leve. Terceira questão. Embora a maioria das aves esteja adaptada ao voo, existem algumas exceções. O pinguim, por exemplo, não voa, mas pode nadar e mergulhar. Já a avestruz pode caminhar e correr. Então, são duas exceções aí, né? Nem todas as aves são adaptadas ao voo. Então, aqui, quais são as adaptações morfofisiológicas que possibilitaram a capacidade de voo das aves? Então, aqui está relacionando aí os animais que voam, né? As aves que voam. Esses animais, eles apresentam ossos pneumáticos. Esses ossos são mais leves. Esses ossos são ossos ocos, melhor dizendo. A ausência de bexiga, porque a bexiga nesses animais, se existisse, faria com que esses animais ficassem mais pesados.
Então, tudo isso vai tornar esse animal mais leve. Presença de asas e penas, tudo isso facilita. A quilha, tá vendo aqui, gente? Deixa eu dar um foco. Na qual os músculos peitorais se fixam, e sacos aéreos, que estão ligados aos pulmões. Ou seja, esses animais, né, por serem terrestres, apresentam pulmões. Além de pulmões, sacos aéreos, que simulam, né, uma bexiga. Quando essa bexiga se enche, esses animais conseguem voar, né? E é uma adaptação, todas essas características são características que estão adaptadas ao voo. Vamos lá para a letra B. Explique a relação entre o tipo de circulação, a endotermia e a capacidade de voo das aves. Então, bora lá. Esses animais, né, as aves, elas têm a circulação fechada, né? Pode ser fechada, dupla e completa. A circulação é mais eficiente nas aves, possibilitando a manutenção da temperatura corpórea e maior energia para o voo. Ou seja, tudo isso tem a ver com a endotermia, porque o nosso sangue, né, a temperatura corpórea também tem a ver com a temperatura do nosso sangue, tem a ver com a camada de gordura que essas aves possuem, mas, né, a circulação é uma característica crucial aqui também para manter essa temperatura constante. E além de, né, esse animal ter maior energia para o voo. Quarta questão. As aves em várias espécies de aves no interior do seu sistema digestório, mais especificamente na moela, que é algo que a gente come, né, na ave, e no estômago, podem ser encontradas pequenas pedras que são engolidas por elas para auxiliar no trituramento dos alimentos. As aves não têm dentes, nem mastigam os alimentos. Como o sistema digestório compensa esse fato para digerir adequadamente os alimentos? Ou seja, se a gente for pensar aqui na espécie, nos mamíferos, né, em nós seres humanos, nós temos, né, a arcada dentária formada por vários dentes, e a mastigação mecânica, né, que a gente tritura os alimentos e aquele bolo alimentar é levado até o esôfago, chegando ao estômago, todo esse processo aí já está iniciando uma digestão. Porém, esses animais, o sistema digestório desses animais apresenta um papo, é onde o alimento vai ficar ali armazenado e também vai amolecer o alimento. O papo vai ter essa função. O proventrículo lança os sucos. Então, aqui, outra característica. Digestivos. E a moela é o segundo estômago, bastante musculoso e tritura os alimentos. Então, as pedrinhas, gente, que esses animais engolem no momento em que eles estão se alimentando, ou seja, aquela terra, o solo, vai auxiliar no trituramento desses alimentos. Então, é lá na moela. Então, quando a gente vai tratar um frango, a gente pode observar, principalmente esses frangos abatidos, que tem geralmente umas terrinhas por dentro devido a esse sistema, né, digestório que esses animais têm. B. Por que a digestão das aves precisa ser rápida e bastante eficaz? Outra característica importante, né? Porque essas aves, elas necessitam de energia calórica em grande quantidade, principalmente para o voo, porque o voo é uma estratégia, uma adaptação, né, que fez com que esses animais ficassem com bastante vantagem evolutiva. Então, eles não podem acumular alimento ou excretas em seu organismo, pois isso aumenta o peso e dificulta o voo. Ou seja, a digestão é bem rápida, né? O alimento é engolido, passa pelo estômago, faz aquele processo de trituração na moela e tudo acontece muito rápido, muito mais rápido do que aí nos mamíferos, por exemplo.
né? Porque esse animal ele não pode ficar pesado. Inclusive, né, a gente viu na questão anterior que eles não apresentam bexiga justamente para não armazenar líquido, para que esse animal fique, né, leve, se torne leve e ele tem essa capacidade de voar com eficácia. Bora lá para a quinta questão. Peixes, anfíbios e répteis colocam ovos. Porém, a quantidade de ovos colocadas por peixes e anfíbios é bem maior que colocada pelos répteis. Comparado aos répteis, essa quantidade também é reduzida nas aves. Qual fator o número maior de ovos pode estar relacionado? Então, bora, né? O número maior de ovos em peixes e anfíbios está relacionado ao fato de esses grupos apresentarem fecundação externa e ovos sem cascas. Ou seja, é um ovo mais delgado, mais delicado. E eles, né, lançam na água bastante quantidade, porque quanto maior a quantidade de ovos, maior vai ser a chance de sobreviver vários animais, né, daquela espécie. Além disso, né, geralmente os pais não cuidam dos ovos ou dos filhotes. Os ovos são lançados e, né, não tem esse cuidado em cuidar. No caso dos répteis, a fecundação é interna e o ovo apresenta uma casca rígida. Então, né, esses animais, apesar de não cuidar dos ovos, mas já tem essa melhor adaptação ao ambiente terrestre, né? Além de ter, né, uma estrutura que a gente viu chamada âmnio, que vai, né, facilitar, vai proteger contra choques mecânicos, no caso dos répteis. E quanto às aves, os pais cuidam dos ovos, lembra aí da galinha, né, e dos filhotes. Claro que tem vários outros tipos de aves, né, mas, assim, puxando o gancho aqui para uma realidade mais próxima da gente, né, aumentando as chances de sobrevivência e por isso o número de ovos é reduzido. Sexta questão. As aves migratórias voam muitas vezes a grandes altitudes e por longa distância sem parar. Para isso, elas apresentam adaptações estruturais e também fisiológicas com maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Explique a importância da maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio nas aves migratórias. Ou seja, né, esses animais apresentam aí a circulação e né, está relacionado à circulação. Mas vamos lá, ao voares em grandes altitudes, as aves encontram o ar rarefeito, ou seja, pobre em oxigênio, né? Para aproveitarem ao máximo esse gás, é necessário que suas hemoglobinas tenham muita afinidade por ele. Então, as hemoglobinas, né, que são pigmentos que esses animais têm no sangue, têm bastante afinidade com o oxigênio. Então, essas aves que, né, têm essa capacidade de voar em grandes e maiores alturas, têm essa maior afinidade, né? Essas hemácias têm uma grande capacidade, uma grande afinidade com o gás oxigênio. E assim a respiração dessas aves não ficam comprometidas. Letra B. Indique duas adaptações estruturais em que as aves geral apresentam para o voo e qual a importância dessas adaptações. A gente já até viu essa questão, né? Que o corpo é coberto por penas leves e flexíveis, ossos pneumáticos e ausência de bexiga urinária. Essas adaptações auxiliam na diminuição do peso corporal essencial para o voo.